Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse é o nosso segundo vídeo dos 25 novos vídeos que eu tô gravando aqui para o canal em comemoração aos meus 25 anos de ensino de língua inglesa. Nesse segundo vídeo, eu continuo falando sobre as provas de inglês do CACD com relação ao seu formato, ao método de avaliação, mas se no primeiro vídeo eu falei sobre a prova objetiva de inglês, né, a prova de primeira fase de língua inglesa, nesse vídeo eu vou começar a falar sobre a prova discursiva, tratando especificamente do exercício da tradução do inglês para o português. Vou começar falando um pouquinho sobre o formato desse exercício da tradução da língua inglesa para a língua portuguesa na nossa prova discursiva do CACD. O formato é um exercício que vale 15 pontos no total, os quais são divididos em dois grandes quesitos. Um quesito que se chama correção gramatical e propriedade da linguagem, que vale 10 pontos, e um outro quesito que se chama fidelidade ao texto-fonte, que vale 5 pontos, portanto, prefazendo esses 15 pontos no total. É um exercício no qual os candidatos traduzem um texto da língua inglesa para a língua portuguesa. Esses 10 pontos do correção gramatical e propriedade da linguagem, o candidato começa a tarefa, quando a tarefa está em branco, o candidato tem todos esses pontos nas suas mãos e a cada erro que o candidato comete, ou a cada erro que a banca identifica na produção do candidato, o candidato vai perdendo meio ponto. Então, meio ponto a menos para cada erro cometido ou identificado, no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. No quesito fidelidade, a nota máxima é 5 pontos, a nota mínima é 0 pontos, mas não há ganho ou desconto de pontos de acordo com erros ou acertos. Esses 5 pontos de fidelidade é aquilo que a gente chama em avaliação de línguas de um holistic scoring, né, de uma pontuação holística, ou então uma pontuação impressionista. É a avaliação da banca avaliadora com relação à impressão geral que a banca teve do seu texto, considerando a fidelidade aos sentidos que são construídos no texto-fonte. É importante eu ressaltar, como eu ressaltei no primeiro vídeo aqui, que essas informações que eu tô passando sobre o formato da prova e sobre a pontuação estão relacionadas ao último CACD, ao CACD 2023. É sempre importante verificar no edital do ano, né, da edição que você está se preparando do CACD, para verificar se esse formato foi mantido, se essa escala de pontuação também foi mantida, porque de ano a ano a gente pode ter algumas alterações no edital, como é muito comum no CACD. Quando você estiver analisando o edital para tentar entender o formato da tarefa, a pontuação, se continua sendo aqui como eu estou descrevendo, você vai perceber que o edital também é bastante vago na descrição dessa tarefa. Não existe nada definindo qual é a extensão mínima ou extensão máxima do texto-fonte. Então, pode ser que tenha um texto de 150 palavras para você traduzir para o português, pode ser que tenha um texto de 250 palavras para você traduzir para o português. E essa variação, como você pode imaginar, tem um impacto muito grande, porque o tempo de prova é invariável. Então, não existe nada definido no que diz respeito à extensão do texto e tampouco com relação ao tipo do texto, tipologia textual, gênero textual. Então, tem anos que os candidatos têm que traduzir para o português um texto, enfim, mais na área de relações internacionais, e tem anos que o candidato precisa traduzir para o português um texto literário. Então, é importante levar todas essas variáveis em consideração quando você estiver se preparando para esse exercício da tradução na segunda fase. Também é importante eu ressaltar que essa nota de fidelidade, esse quesito específico, tem um impacto na nota de correção gramatical e propriedade da linguagem. Esses dois quesitos são avaliados em correlação. Você pode ver mais
sobre como funciona essa correlação, esse impacto da nota no edital do último CACD. Mas é importante perceber, portanto, que se você tem uma boa nota de fidelidade, a sua nota de correção gramatical e propriedade da linguagem é mantida, mas se você tem uma nota menos do que 5, que é a nota máxima de fidelidade, isso vai ter um impacto na sua nota de correção gramatical e propriedade da linguagem. Então é importante observar essa correlação entre os dois quesitos. De novo, estou falando sobre CACD 2023 e alguns anos já anteriores. Observe se é isso que está descrito no edital do seu ano de preparação. Na parte de correção e gramatical e propriedade da linguagem, o que eu acho importante destacar é a importância da língua portuguesa. A gente nunca pode perder de vista que a prova de inglês do CACD, apesar de ser assim chamada, na verdade é uma prova bilíngue. Essa prova avalia tanto os seus conhecimentos de língua inglesa quanto os seus conhecimentos de língua portuguesa. O texto que você produz na tarefa da tradução é um texto em língua portuguesa, é o seu domínio da língua portuguesa que está sendo avaliado nessa tarefa. Então, nessa tarefa é importante que você produza um texto em língua portuguesa pensando na norma padrão da língua portuguesa. O que é algo que é muito diferente daquilo que a gente usa em termos de língua portuguesa no nosso dia a dia. Então, os erros de CGPL, de correção gramatical e propriedade da linguagem, cada qual vale meio ponto, muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, nesses últimos anos de aplicação, são erros de língua portuguesa, de norma padrão da língua portuguesa. São erros relacionados a usos da vírgula, erros de ortografia, erros de pontuação de forma geral para além da vírgula, erros de concordância entre sujeito e verbo, erros de colocação pronominal. Esses são os erros que a gente observa na prova de inglês, Então é muito importante na sua preparação para a prova de inglês do CACD que você estude gramática normativa da língua portuguesa. Isso é essencial na tarefa da tradução do inglês para o português. Na preparação para o exercício da tradução, além de se preocupar em ter bons conhecimentos da gramática normativa da língua portuguesa, é muito importante desenvolver a interpretação de textos em língua inglesa. A atividade tradutória, em primeiríssimo lugar, passa por uma boa leitura, uma boa interpretação dos sentidos que são construídos no texto-fonte. Na verdade, uma boa interpretação de texto já é praticamente meio caminho andado em termos de uma boa tradução. Então, ser um bom leitor de texto é essencial nessa tarefa. E lembrando, de que tipo de texto? De qualquer tipo de texto. Pode cair nessa tarefa um texto jornalístico, um texto mais acadêmico de áreas variadas, um texto literário. Então, na sua preparação para a segunda fase, também é importante frequentar tipos variados de texto para que você desenvolva as habilidades de interpretar tipos variados de texto e para que você possa ter maiores chances de um bom desempenho também no exercício da tradução do inglês para o português. Por fim, ainda na preparação para esse exercício da tradução inglês-português, para além de bons conhecimentos da gramática normativa da língua portuguesa, para além de boas reading skills, de habilidades de interpretação de texto bem desenvolvidas, é muito importante desenvolver a competência tradutória. É muito diferente você ser um falante competente de língua inglesa de você ser um tradutor competente. A competência tradutória envolve uma série de subcompetências. Uma delas é a subcompetência linguística. Existem outras questões relacionadas ao ato de traduzir que vão muito além de você dominar um par de idiomas. Por exemplo, a subcompetência estratégica, ou seja, se você conhece estratégias de tradução, a subcompetência extralinguística, enfim, são muitas questões que precisam ser desenvolvidas especificamente pensando que o método de avaliação aqui nesse exercício é uma tradução. E para ser um bom tradutor, não basta simplesmente dominar um par linguístico, é preciso ter conhecimentos específicos de tradução, já que o que essa tarefa
mensura, em última instância, é a competência tradutória do candidato. Então, é preciso desenvolver as habilidades de traduzir textos do inglês para o português, não só em termos práticos, mas também em termos teóricos, né? Conhecer procedimentos de tradução, conhecer estratégias de tradução. Isso é algo que pode tornar o candidato mais competitivo na tarefa da tradução. Um último comentário que eu quero fazer aqui é sobre esse método de avaliação, ou seja, escolher uma tradução para avaliar habilidades linguísticas dos candidatos. Esse é um método que é bastante criticado por pesquisadores também na parte de avaliação de línguas. Em primeiro lugar, porque hoje em dia, né, nos últimos 40 anos, digamos assim, não se usa mais a tradução dentro da sala de aula comunicativa, né, dentro desse paradigma do ensino comunicativo de língua inglesa. Então, saber traduzir, cobrar uma tradução dentro de uma prova, significaria cobrar alguma coisa que não foi desenvolvido dentro de uma sala de aula comunicativa. Então, aí já temos uma primeira questão. Uma segunda questão é que saber traduzir, como eu mencionei, envolve um certo aprofundamento teórico, tanto da parte do candidato em si, quanto da parte do avaliador. Então, é importante que o avaliador daquela tradução também tenha o devido aprofundamento teórico para conseguir julgar se aquele procedimento de tradução é adequado, se, de forma geral, o texto é fiel ao sentido do texto-fonte, enfim, até mesmo para definir o que é fidelidade, né? Qual é a visão de fidelidade do avaliador, se todos os avaliadores têm exatamente a mesma visão de fidelidade. Então, veja que aqui já temos uma segunda questão. Uma terceira questão quanto a esse método de avaliação é a fragilidade da correção, né? Julgar se uma tradução está certa ou errada, penalizar alguém por ter escrito algo que está certo ou errado, depende muito da visão de tradução de cada um dos avaliadores. Então, é difícil muitas vezes garantir a confiabilidade desse tipo de avaliação, né? De garantir que todos os avaliadores estão julgando da mesma forma. Uma forma de aumentar as possibilidades de validação e de confiabilidade dessa tarefa da tradução seria ter uma grade de correção mais descritiva, que não é aquilo que a gente tem no nosso edital. Então, essa é uma tarefa que muitas vezes, quando os candidatos comparam as suas provas, eles não conseguem entender, por exemplo, por que um candidato tirou 4 de fidelidade e o outro candidato tirou 3 de fidelidade. Qual seria a diferença entre um 4 de fidelidade e um 3 de fidelidade na visão dos avaliadores? Então, essas são algumas questões para a gente observar com relação a esse método de avaliação. Bom, nós chegamos ao fim do nosso segundo vídeo dessa nova série de 25 novos vídeos. Eu espero que você esteja gostando dessa nova série. Não deixa de colocar o seu like aqui, de colocar a sua sugestão de temas para os próximos vídeos, de ativar o sininho para receber as notificações dos lançamentos dos próximos vídeos. E eu espero te encontrar então no próximo vídeo, que vai ser a respeito do exercício da versão na prova discursiva de inglês do CACD. Até lá!